E aí galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou responder as principais dúvidas ao contratar um empréstimo no Nubank. E aqui abaixo na descrição você encontra o roteiro exato deste vídeo. A primeira pergunta é quais são os requisitos necessários para solicitar um empréstimo no Nubank. Atualmente nós temos 3 requisitos: ter pelo menos 18 anos, ser um correntista Nubank e ter um empréstimo pré-aprovado. O primeiro ponto é que para contratar um empréstimo no Nubank você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Então infelizmente, caso você tenha menos que isso, você não está apto a contratar um empréstimo. Ao contrário de alguns outros bancos, para contratar um empréstimo no Nubank é obrigatório ser um correntista, ou em outras palavras, você precisa ter uma conta e ser cliente do Nubank. E isso se deve ao terceiro requisito, que é ter um empréstimo pré-aprovado. Infelizmente, o Nubank não tem uma opção para você solicitar um empréstimo manualmente. No Nubank é feita uma análise recorrente do seu risco de crédito e é disponibilizado ou não um limite pré-aprovado para você. O limite pré-aprovado no Nubank leva como base vários fatores e principalmente a sua pontuação no Serasa. O seu limite pré-aprovado aparece na tela inicial do Nubank e para contratar ou fazer uma simulação, basta tocar em pegar emprestado. Selecionar o motivo, como por exemplo, investir no meu negócio e agora o valor que você deseja pegar emprestado. E isso nos leva à segunda pergunta: quais são as taxas de juros aplicadas nos empréstimos do Nubank? De acordo com o suporte do Nubank, as taxas de cada cliente são personalizadas de acordo com o perfil de cada um. Então, dependendo do seu perfil de risco, a taxa de juros pode ser maior ou menor, sendo obviamente equivalente ao risco de inadimplência. Funciona assim: o Nubank faz uma análise de risco junto ao seu limite pré-aprovado e quanto maior o risco de você não conseguir pagar o Nubank, maior será os juros cobrados de você. Tá, Cleberson, mas qual é o prazo de pagamento oferecido para os empréstimos no Nubank? Atualmente, o Nubank permite que você faça o parcelamento do empréstimo em até 24 parcelas. É importante lembrar que o número de parcelas não altera o valor dos juros mensais. Por exemplo, a taxa de juros para o meu perfil de risco está em R$ 4,65 ao mês. Porém, é claro, agora que eu tenho mais meses para poder pagar o empréstimo, os juros acumulados está mais alto. Mas isso se deve ao prazo e não à taxa de juros mensal. Se você está de acordo com a taxa de juros, basta tocar para prosseguir e contratar o empréstimo. Cleberson, quanto tempo leva para aprovação do empréstimo no Nubank? Normalmente, o Nubank leva menos de 1 hora para aprovar o seu empréstimo. Isso obviamente se as informações do seu perfil estão corretas e atualizadas. Tá, Cleberson, mas após a minha solicitação de empréstimo aprovada, quanto tempo leva para o Nubank creditar o valor na minha conta? Normalmente, e isso não é uma regra, após a sua solicitação for aprovada, o Nubank credita o valor na sua conta no mesmo instante. Mas de acordo com o suporte do Nubank, isso também pode levar algumas horas dependendo do seu perfil. Mas o importante é que todo esse processo, desde a aprovação até o valor disponível em conta, leva menos de um dia. Uma pergunta bem comum é se é possível ou não cancelar o empréstimo. De acordo com o suporte do Nubank, o cancelamento só pode ser feito se você contratou o empréstimo há menos de 7 dias. Para o cancelamento ser efetivado, é preciso ter na sua conta do Nubank o valor total do empréstimo contratado mais as taxas de IOF que são cobradas pelo governo federal do Brasil. Também é ressaltado que após o prazo de 7 dias, a única alternativa é antecipar todas as parcelas e receber o desconto proporcional de juros. Então, apenas aproveitando para traçar um paralelo e responder outra pergunta, sim, o Nubank permite antecipar parcelas do empréstimo. O fato de você ter contratado um empréstimo em 24 parcelas não significa que você deve aguardar esse prazo para efetuar o pagamento total. O Nubank permite antecipar parcelas e você ainda recebe desconto por pagar adiantado. Cleberson, contratei um empréstimo no Nubank, amanhã é o dia de pagar a parcela, mas infelizmente eu não tenho dinheiro. O que acontece se eu atrasar o pagamento? De acordo com o suporte do Nubank, caso o pagamento não seja realizado na data de vencimento combinada, o cliente fica com o empréstimo em atraso e são cobrados juros e multa fixa de 2% em cima do valor devido. Então o legal é que você se organize da melhor forma possível para não atrasar o pagamento de nenhuma parcela. Cleberson, caso eu atrase o pagamento da parcela, é possível solicitar outro empréstimo para pagar o empréstimo anterior? Eu confesso para vocês que a ideia em si é muito boa, mas não, infelizmente o Nubank não permite que você contrate 2 empréstimos de forma simultânea. Então você precisa concluir o pagamento total do primeiro empréstimo para conseguir novamente contratar outro empréstimo. Cleberson, atrasei a parcela do empréstimo e não consigo pagar mais os juros, o que acontece?
Caso você não consiga arcar com o combinado, o Nubank permite que você tente renegociar as condições do seu empréstimo. E se dentro de um prazo de 30 dias, já com as parcelas atrasadas e a dívida negativada, se você não renegociar a sua dívida, o Nubank lista o seu nome no Serasa. E a gente sabe que não é legal ter o nome no Serasa, porque uma vez que o seu nome está no Serasa, nenhum outro banco irá disponibilizar crédito para você. E esse foi o vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para você e que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida relacionada a esse vídeo ou alguma pergunta que eu acabei me esquecendo de responder, fica à vontade, pode comentar também aqui abaixo nos comentários ou me enviar uma mensagem privada lá no Instagram. No geral, é o que eu sempre digo, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!